Bom, hoje eu vou falar da história de Iracema, que baseia-se num relacionamento platônico com o colonizador português Martin, que chegou perdido na tribo de Iracema. Mas antes deles se conhecerem, ela atirou uma flecha no ombro de Martin, pois não sabia que ele era uma pessoa do bem. Avistou ele enquanto tomava banho no rio e atirou uma flecha por ser um desconhecido, mas depois de um tempo viu que ele não era uma pessoa ruim e levou ele até sua tribo para cuidar dele. Enquanto cuidava dele, Martin trocava olhares com ela, mas não podia ter nenhum tipo de relação entre os dois, pois Iracema já tinha um pretendido, que era Irapuã, líder guerreiro da tribo. Mas acabou acontecendo e Iracema teve relações com ele e assim não era mais virgem, sendo que ela era encarregada do tão famoso líquido para os guerreiros antes das guerras. Mas perdendo a virgindade, ela não tinha mais como oferecer esse líquido e aí teve que guardar segredo. Mas depois de um tempo, Irapuã não gostou muito da presença do Martin na sua tribo e começou uma guerra entre tribos da Pitiguaras contra as Tabajaras. E nesse meio tempo, Iracema aproveitou para fugir com Martin para bem longe e ficar junto com os Pitiguaras, porque não estava tendo um clima legal entre eles, sendo que todos percebiam que eles estavam tendo um casal, Iracema e Martin. Então os dois fugiram e ficaram abrigados por tempo com os Pitiguaras. Isso. E aí, eles ficaram lá, mas depois de um tempo, eles tiveram que se separar dos Pitiguaras, pois eles iam morrer de qualquer jeito, porque uma hora iriam achar ele na ilha. Então, os dois fugiram para uma ilha deserta, uma ilha que não tinha nenhuma das duas tribos, e lá montaram uma casa para, para abrigar Iracema e Marte. Mas Marte não sabia que Iracema estava grávida do Marte. Ao longo do tempo, ela contou para ele e os dois continuaram vivendo. Mas depois de um tempo, Marte não tinha o mesmo amor que tinha por Iracema no começo. Iracema começou a perceber isso. Assim, ficando um pouco mais triste é, e depressiva. E depois de um tempo, quando ela não aguentava mais tanta tristeza, depois de gerar seu filho, trazer ele para a terra, ela morreu. E pediu para ser enterrada embaixo de uma palmeira, onde foi. E tem uma história que baseia-se que o Ceará foi localizado lá. E então Martin levou seu filho sozinho, que não tinha mais Iracema ao seu lado, para Portugal, para deixá-lo forte com o propósito de voltar à ilha e continuar montando a história lá, se vingar das tribos e construir uma nova tribo. Depois de muito tempo, eles voltaram lá, depois de muito treinamento, Martin voltou, derrotou todas as tribos que estavam lá e montou uma nova colônia. Esse é o fim da história. E hoje, basicamente, é chamado de Ceará lá, no lugar onde eles dominaram depois de muito tempo Martin. E é isso. Bom, eu vou falar algumas características do texto, como por exemplo a Iracema, que nesse estilo de texto ela se caracteriza como a heroína idealizada, que ela é praticamente perfeita em tudo, né? Além disso, tem a relação da Iracema com Martim, que pode ser lida como a relação entre a América e os colonizadores. Como a Iracema foi conquistada, né? Você também pode ter essa interpretação que ela pode representar a América, que foi conquistada pelos colonizadores. O texto também tem algumas partes que podem ter um duplo sentido ou podem ser interpretadas de um jeito que podem até significar outra coisa. A educação indígena, na atualidade, tem o papel de reafirmar as identidades étnicas, valorizando suas línguas e ciências e garantindo aos índios e às suas comunidades o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e das demais sociedades que são indígenas ou não. Com a pesquisa que eu fiz no site do FUNAI, Fundação Nacional do Índio, foi dito que os povos indígenas têm direito a uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, multilíngue
e até comunitária. Por causa do regime de colaboração posta pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes, faz como a educação indígena é garantida aos povos indígenas. A educação que eles ganham tem uma grande importância na vida deles, como leva conhecimentos a essas populações que são no nível básico, mas também médio e superior, que faz eles aprender não só sobre seus antepassadores, mas também o que é ensinado na escola regular, como matemática e tudo mais. Só isso. A educação indígena é a educação voltada para os povos indígenas, respeitando suas especialidades culturais e procurando preservar suas culturas tradicionais. Hoje, muitas crianças e jovens indígenas têm acesso à educação com professores indígenas, que são especializados, porém, ainda assim, muitos não têm essa grande oportunidade por conta de motivos internos de algumas tribos. De acordo com o censo escolar de 2017, quase 31% das escolas indígenas não funcionam em um espaço adequado construído pelo poder público. Além disso, 33% dessas escolas não contam com material didático específico. Porém, esses dados apontam só uma parte dos obstáculos enfrentados pela educação escolar indígena. Com isso, eles acabam tendo dificuldade de passar em concursos públicos e afins. Em 9 de março de 1500, o navio de Pedro Álvares Cabral zarpou de Lisboa. O motivo vem de um contexto histórico em que as rotas alternativas para o Oriente estavam sendo exploradas. Esta viagem durou quase um ano e, neste meio tempo, a Carta de Pero Vaz foi escrita, sendo o primeiro documento oficial do Brasil e a primeira manifestação literária do movimento quinhentista. A Carta de Pero Vaz, como o nome sugere, foi escrita pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, que tinha sido encarregado de relatar a viagem. Em 1º de maio de 1500, o documento foi redigido no recém-formado Porto Seguro, na Bahia. Chegou em Lisboa aos cuidados de Gaspar Lemos, um dos maiores navegadores da época. Mas só séculos depois, por volta de 1800, o documento foi de fato descoberto e oficializado. Em resumo, a carta era para ser apenas um diário, com o intuito de informar a realeza de Portugal, acabou se tornando um marco tanto histórico quanto cultural. Não só relatou a viagem em si, citando as dificuldades, ganhos e perdas, como também situou o primeiro contato de portugueses e indígenas. Embora o escrivão tenha o papel de ser imparcial no documento todo, em vários textos é possível discernir uma estranheza vinda do locutor para com os indígenas, os chamando de inocente e frequentemente fazendo questão de indicar que eles não escondiam suas vergonhas. Por todos esses fatores, esse documento é de grande importância para o brasileiro reconhecer suas raízes.